motivo de alegria estarmos na casa de Deus esta noite. Vou tirar isso aqui para ficar bonitinho, né? Glória a Deus. Por gentileza, aqui só não. Entregar aos irmãos aí, por favor. Irmãos, hoje nós estamos na aula de número 7, né? Que é a penúltima, sétima aula de 8, né? Os irmãos que porventura não puderam comparecer a todas, no YouTube já está aí todas as 6, né? Os irmãos podem voltar lá e assistir, né? Quantas vezes você quiser. Recomendo você assistir desde a primeira aula até a última, que é para você ficar por dentro de todos os assuntos. Na semana passada tivemos uma aula muito especial, muito maravilhosa, que é como nós podemos defender a nossa fé, né? E foi uma aula muito proveitosa para a glória do nome do Senhor. Amém? Os irmãos abram comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Antes da aula, os irmãos receberam aí um questionáriozinho de 2 perguntas, né? E as perguntas eram: quem é Jesus para você e qual é o seu chamado? Glória a Deus. São perguntas simples, fáceis de responder, mas infelizmente tem muitas pessoas ainda que não conhecem Jesus de fato, né? E infelizmente muitas pessoas não sabem qual é o seu chamado, né? E isso é bem interessante. Não os irmãos que responderam o questionário aqui, tá bom? Tem muitos irmãos aqui que realmente escreveram em poucas palavras, mas corretamente, tá bom? Os irmãos não fiquem preocupados não. E esse texto sagrado vai justamente corroborar com o que nós estamos falando. Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim a palavra: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Os irmãos acabaram de receber aí uma parte da nossa apostila, né? O resumo da aula de hoje. E você pode ver que essa pergunta que Jesus ele faz aos seus discípulos é bem mais antiga do que nós imaginamos, né? Eu não sei se algum dos irmãos, no decorrer da sua trajetória cristã, já se depararam com essa primeira pergunta sobre quem é Jesus para você, né? Eu, quando era adolescente, chegaram algumas pessoas, né, no lugar que eu estava, e perguntaram justamente isso, pessoas de uma outra religião, e me perguntaram: quem é Jesus para você?
E é interessante porque essas mesmas pessoas não acreditam verdadeiramente que Jesus ele é o Cristo, que Jesus ele é o Filho de Deus. É por isso que esta palavra que foi dita por Jesus, essa pergunta que foi dita por Jesus é tão interessante, porque ele sabia que quando os discípulos não estavam próximos a ele, algumas pessoas questionavam acerca de Jesus. E Jesus, conhecendo o que se passava, ele vai chegar para os seus próprios discípulos e vão dizer: quem os homens dizem a meu respeito? E os discípulos vão responder segundo aquilo que eles ouviram. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus vai perguntar a respeito de si mesmo, do que as outras pessoas falavam. E logo em seguida, Jesus ele vai perguntar para os seus próprios discípulos: e vós? Quem dizeis que eu sou? Né? Como que Jesus estivesse perguntando: as outras pessoas, tudo bem não saberem ao meu respeito, porque não convivem comigo, não aprenderam de mim, não estão comigo constantemente, mas vocês estão, vocês me conhecem. Então, quem sou eu para vocês? É interessante que a Bíblia vai dizer que os discípulos responderam na primeira pergunta. Uns dizem que tu és João Batista, outros Jeremias, outro Elias, ou um dos profetas. Só que quando Jesus vai perguntar exatamente para eles, muitos deles vão ficar sem resposta. Apenas Pedro vai tomar a palavra e ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante que o próprio Jesus, ele vai dizer: ô Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. O próprio Jesus, ele vai falar que aquilo que Pedro, ele falou com as suas palavras, foi revelado por Deus. E é interessante que durante toda a Bíblia, vai falar a respeito de um mistério, que esse mistério é Jesus. E é interessante que durante todo o seu ministério, Jesus ele vai falar coisas extraordinárias a respeito dele mesmo. No ponto 1.1 está escrito o seguinte: títulos pelos quais Jesus era descrito na Bíblia. Abra a sua Bíblia em João capítulo 1, versículo de número 34. Tem várias referências, os irmãos depois podem ler com calma. Nós vamos ler algumas aqui, tá bom? João capítulo 1, versículo de número 34. Diz assim: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então a Bíblia vai registrar a respeito de Jesus. Esse aqui é um testemunho de João Batista, e ele vai dizer que Jesus é o Filho de Deus. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 22 e versículo 69. Uma outra expressão dada a Jesus. Lucas 22 e 69 diz assim a palavra de Deus: desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Então ele é o Filho de Deus e também é chamado Filho do Homem. Lucas capítulo 18, versículo 38.
Lucas 18:38 diz o seguinte: então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, ele é chamado também de filho de Davi. É interessante nós falarmos a respeito dessa expressão que é falada a respeito de Jesus, porque foi dada uma profecia, uma promessa para Davi, de que sempre ele teria um herdeiro reinando sobre Israel, e o seu reino não terá fim. Então, quando é usado a expressão Jesus, filho de Davi, nós sabemos que Jesus ele vem da linhagem de Davi, ele é descendente de Davi, mas o que está escrito exatamente aqui nessa passagem bíblica é que Jesus ele é o Rei eterno que irá reinar e governar sobre o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 6 e versículo de número 35. João, capítulo 6 e versículo de número 35. Disse-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É interessante, irmãos, que em todo o livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o próprio Jesus ele vai falar a respeito dele mesmo em 7 passagens bíblicas. Ele vai se auto-intitular em 7 maneiras diferentes, mas em todas elas ele vai usar as primeiras palavras dizendo eu sou. No versículo que acabamos de ler, João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. E todas as outras passagens estão listadas aqui nessa apostila, e é interessante nós atentarmos para isso, porque se você voltar ao Antigo Testamento, em Êxodo capítulo de número 3, a Bíblia vai falar que Deus ele vai se revelar ao seu profeta, ao seu escolhido chamado Moisés. Deus ele vai se revelar a Moisés através de uma sarça ardente. E ali vai iniciar-se uma conversa onde Deus ele vai estar escolhendo Moisés para libertar o povo de Israel. E Moisés ele vai perguntar: mas Senhor, quando eles me perguntarem o que é que eu vou dizer, qual é o teu nome? E Deus ele vai dizer: digam a eles que o eu sou te enviou. Então, essas palavras aqui ditas por Jesus em João capítulo 6, versículo 35, automaticamente, de forma implícita, Jesus está dizendo: eu sou Deus. É interessante que se ele em primeiro momento ele falasse de forma explícita, para que todos viessem a saber verdadeiramente quem era Jesus, de fato algumas pessoas teriam prendido ele, ou teriam apedrejado, e Jesus ele sabia disso. Então o tempo não estava próximo, o tempo não estava determinado, e ele estava executando a obra de Deus. Então vamos ver os outros nomes que Jesus ele faz menção. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus ele vai dizer: eu sou a porta. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Em João capítulo 11, versículo 25, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E em João capítulo 15, versículo 1, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, bendito seja Deus. Então entenda, em diversas passagens, Jesus ele vai dizer de forma implícita que ele é o grande eu sou. Ele é Deus. Aí você pode me perguntar, mas, ô pastor, e porventura alguma vez está registrado na Bíblia Sagrada que Jesus, com as suas palavras, ele disse que ele era o Cristo, ou que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus? Tem. Abra a sua Bíblia em João capítulo 4 e versículo 25 e 26. João capítulo 4, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo. Bendito seja Deus. Então entenda, Jesus ele já estava se revelando, não de forma, vamos dizer assim, complexa para multidões, porque ele sabia o que aconteceria, mas ele sempre se revela a pessoas individualmente. E nós vemos aqui o que aconteceu com esta mulher samaritana. Jesus, ele vai dizer: eu sou o Cristo, eu sou o Messias que vocês estão esperando, que vocês estão aguardando. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia em João capítulo 8 e versículo de número 58 e 59. Nessa passagem bíblica, Jesus ele já vai falar, não apenas para uma pessoa, mas ele vai falar para um grupo de pessoas que não acreditavam nele, né? Isso é só para os irmãos saberem verdadeiramente a respeito do nosso Cristo. João capítulo 8, versículos 58 e 59, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 57. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Aleluia! Então, o nosso Cristo, ele veio a esta terra fazer e executar a vontade do Pai, mas ele deixou bem claro de que ele é o Cristo. Então, se porventura alguém perguntar para você quem é Jesus, ou quem é Jesus para você, você pode resumir em poucas palavras dizendo: ele é o Cristo, o Filho de Deus, ele é meu Senhor, meu Salvador, meu resgatador. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Porque, irmãos, o mundo compreende que Jesus ele é muitas coisas. O mundo compreende que ele foi um grande profeta, que ele foi um grande homem, um grande mestre. Todas as religiões reconhecem isso, mas nem todas acreditam que Jesus é
o Filho de Deus. Então entenda, para que nós venhamos a declarar verdadeiramente que nós somos cristãos, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Ele é Deus, é Filho de Deus, o Todo-Poderoso que morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus intercedendo por nós. Como foi ministrado na aula anterior, por isso eu disse para você voltar lá e assistir. Como foi dito na aula anterior, a nossa crença, ela se baseia justamente na ressurreição dos mortos de Jesus Cristo. E muitas outras religiões não acreditam nesse negócio. Por isso nós temos que saber verdadeiramente quem é Jesus, para que nós possamos pregar Jesus para alguém, nós precisamos saber quem Ele é, né? Então, de forma, claro, bem rápida, bem resumida, você pode utilizar-se dessa palavra, dessas passagens bíblicas, para falar a respeito de Jesus. Amém? Então os irmãos já podem aí dizer quem é Jesus para você. E é claro, quando nós perguntamos quem é Jesus para você, você pode falar de forma bem íntima, né? Jesus, Ele é aquele que me curou, Jesus é aquele que me resgatou, que me libertou, sem Ele eu não estaria vivo, e você pode falar de forma íntima e pessoal. Mas segundo a Bíblia, Jesus ele é o Cristo, o Filho de Deus. Amém? E segundo tópico de hoje, vai falar sobre o galardão do ganhador de almas. Glória a Deus. E como nós vamos falar sobre galardão, é interessante nós sabermos uma coisa. Você pode ler e acompanhar aí comigo. Ganhar almas deve ser o propósito de vida de toda a igreja. As estatísticas dizem, preste atenção, que cerca de 90% dos crentes nunca tiveram a experiência de ganhar uma alma para Jesus. Eu vou repetir para os irmãos guardarem isso. Segundo as estatísticas, 90% dos crentes nunca tiveram a experiência de ganhar uma alma para Jesus. Irmãos, isso é muito sério. A segunda pergunta que eu coloquei para os irmãos responderem é: qual é o seu chamado? Eu não tive tempo de ler todas, né? Mas algumas pessoas aqui dizem que é na palavra, outros na oração, outros na intercessão, outros na obra de Deus em geral, uns para pregar a palavra, o evangelho, para evangelizar. E de acordo com Marcos, Jesus ele vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É claro que Paulo, nas suas cartas, ele vai falar sobre diversos dons, diversas manifestações, diversos ministérios, né, que uns foram chamados para algum departamento, outras pessoas para outro departamento, mas a títulos globais e universais, todo crente foi chamado para ganhar almas.
todos os discípulos de Jesus, quando ele vai chamar, ele vai dizer, claro, que uns não eram pescadores, mas ele vai dizer, olha, solta esse negócio aí de pesca, abandona o barco, abandona a rede, e eu vos farei pescadores de homens, ou de almas. E é interessante que depois Jesus ele vai comissionar 70 discípulos, seus discípulos estavam crescendo, e o que foi que ele mandou os discípulos fazer? Porventura ele separou de 10 em 10 e disse, olha, esses 10 vão ficar orando aqui, intercedendo pelos que vão pregar. Esses outros 10 vão ficar aqui louvando, se preparando. Esses outros 10 aqui vão jejuar, para que os outros possam fazer o operar por completo. Foi isso? Não. Ele manda os 70 de casa em casa, de rua em rua, em todas as aldeias, pregando o evangelho do reino dos céus. Então entenda, independente de áreas que nós trabalhamos dentro das igrejas, no ministério ou em departamentos, o chamado de Cristo para cada um de nós é anunciar o evangelho do reino dos céus e ganhar almas para Jesus. É interessante nós falarmos isso porque cada um de nós devemos ter esse desejo ardente no nosso coração. Qual é o seu chamado? Pescador de homens, pescador de almas. Quem é você? Eu sou um ganhador de almas para Jesus. Eu sou um adorador, mas eu sou um instrumento para resgatar alguém, para estar na presença de Deus. Amém? E aqui nessa última frase dessa primeira folha tem um desafio para mim e para você. Eita Jesus! Eu gosto de desafio. Você gosta? Se gosta, vamos ler um desafio para vocês. O grande desafio para nós hoje é que cada um de nós ganhemos pelo menos uma alma para Jesus ainda este ano. E aí, topa o desafio? Eu topo. Glória, tem umas 3 mãos levantadas aí. Então pronto, quem vai cobrar não sou eu não, é Jesus. Olha que ele está aqui, viu? Agora, irmãos, eu sei que alguns irmãos ficaram aí um pouco perplexos, porque 90% dos crentes nunca tiveram a experiência de ganhar uma alma para Jesus. Mas você vira a folha agora, que o caldo dele vai engrossar um pouquinho. Bom, eu gosto de, né? Se é desafio, a gente tem que ficar incomodado, não é? É. Então vamos ler aqui algumas falas de alguns evangelistas que passaram pela história. Claro que não vamos falar muitos, vou citar aqui apenas 2, tá bom? Um grande evangelista disse certa vez, escute, a alegria de ganhar uma alma é indescritível. Quando ganhamos uma alma, ficamos possuídos de paixão pelas almas. Ganhe uma alma e você desejará ganhar uma multidão. Eita glória! Mas irmão, é uma experiência maravilhosa. Eu estava contando ontem à noite para os irmãos, né, que a gente fez uma viagem. No início do meu ministério em pregar a palavra, eu ficava indignado, irmão João Paulo. Ficar porque às vezes a gente via que no domingo tinha pessoas descrentes, afastadas, né? E quando era me dada a oportunidade eu pregava, né? Uma palavra evangelística. E quando era feito o apelo, o convite, ninguém aceitava Jesus, ninguém se reconciliava. Rapaz, eu ficava triste. Eu ficava, Jesus, como é que pode?
Eu preguei, suei a camisa, não ganhei uma alma. Não, Jesus, eu não aceito não, não quero, eu quero ganhar almas. Eu quero ver o resultado do meu trabalho, né? Eu quero ver os frutos daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero ser um ganhador de almas. E eu ficava indignado, irmão, porque, né, a gente fica com aquela empolgação, aquela vontade, eita, tem gente hoje visitando, alguém vai aceitar a Jesus, e no final ninguém vem, meu Deus. E isso aconteceu durante algum tempo, né, numa pregação, numa segunda pregação, numa visita, num evangelismo, mas logo depois, com a perseverança, graças a Deus, Jesus destravou ali os empecilhos e o Senhor começou a salvar. E isso é muito maravilhoso, irmãos. O prazer e a experiência de ganhar uma alma é algo maravilhoso. Eu posso glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque eu tive o privilégio de ganhar uma alma, acompanhar essa alma, ele já partiu para a glória, e eu tenho certeza que tem pedrinhas no céu me esperando para a minha coroa, por almas que eu ganhei. E nós vamos já ver mais um pouco mais a fundo, como essa experiência é importante para nós. Segunda declaração, um homem de Deus, chamado John Hyde, orava assim: ó Deus, dai-me almas, senão morrerei. Eita glória! O homem era um homem de oração, e a oração dele é: Senhor, dai-me almas, eu quero almas, se eu não ganhar almas, eu morrerei. Então entenda como é maravilhoso nós termos esse desejo ardente no nosso coração em ganhar almas para Cristo. E tem um hino da Célia Sakamoto antigo, nunca mais eu ouvi ser cantado nas igrejas, mas diz: eu quero almas, o Espírito Santo está dizendo, eu quero almas. E esse deve ser o nosso louvor, essa deve ser a nossa oração: eu quero almas. Então, em nome de Jesus Cristo, saia nesta noite daqui com uma convicção no seu coração: eu sou um ganhador de almas. Jesus, ele me deu esse chamado, e esse ano não vai terminar sem eu ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Glória a Deus. Amém? Agora tem aqui algumas informações importantes e ao mesmo tempo alarmantes. Por que o desafio de nós ganharmos almas? Leia atentamente comigo. Isso aqui são dados do ano de 2023, tá bom? Nós estamos no ano de 2024, não tem ainda os dados desse ano, mas já tem fatos que aconteceram esse ano, né? Mas vou listar aqui alguns dados do ano de 2023, para os irmãos terem uma noção do que acontece no nosso Brasil. Segundo a revista Exame, 46.328 pessoas morreram em 2023, vítimas de violência no Brasil. Em 2023 foram registrados 1.161 eventos de desastres no país, sendo 716 associados a eventos hidrológicos, como transbordamentos de rios, e 445 de origem geológica, como deslizamentos de terra que mataram milhões no ano passado. 1.079 pessoas morreram de dengue, 107.543 pessoas morreram de overdose, esses dados só no Brasil.
E segundo a OMS, 2,6 milhões de pessoas morreram por causa do álcool a cada ano, e 90 mil só no Brasil. A lista é extensa, não tenho ao certo o número exato de quantas pessoas morreram apenas no ano passado, mas você já percebeu a preocupação desses dados? Irmãos, veja aí comigo, quantas pessoas morreram só de overdose o ano passado? Quantas pessoas morreram vítimas de violência? E olha, a lista é grande. Eu até procurei o meu irmão, que é policial federal, para saber se tinha um site que falava sobre todos os dados em um lugar só. Ele disse que não tem, né? E eu teria que procurar de forma individual, e quando eu achei esses aqui, eu já fiquei abismado. Não vou nem procurar mais não. Porque só com essas informações nós podemos ver a magnitude das desgraças que acontecem no decorrer de um ano. Entenda, irmão, só no ano passado, 46.328 morreram pela violência. As catástrofes que aconteceram de eventos terrestres não tem a soma, porque foram milhões. O que aconteceu no Rio Grande do Sul ainda está sendo contabilizado esse ano, não tem dados de quantas pessoas morreram. E essas catástrofes, além de pessoas mortas, tem multidões que ficaram feridas, desabrigadas, desamparadas, mães perderam filhos, esposas perderam maridos, e nós não podemos ter a magnitude da dimensão por completo em que tudo isso aconteceu. É para você ver, mais de 100 mil pessoas morreram só de overdose. O álcool mata milhões todos os anos, e tem muitos outros dados que não foram registrados aqui. Então perceba a preocupação que a igreja deve ter, porque milhares de pessoas são mortas todos os anos. Você já parou para pensar quantas dessas pessoas morrem sem Cristo? Você já parou para pensar quantas pessoas morreram no ano passado sem conhecer a Jesus, sem terem um encontro com Cristo? Aí eu pergunto a mim e eu pergunto aos irmãos: quantas almas eu e você ganhamos no ano passado? Porque o diabo está aí. A missão dele é o quê? Matar, roubar e destruir. E ele tem feito, e muito. A cada ano que passa, os dados são mais alarmantes ainda. E a igreja do Senhor? Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é interessante que em aulas anteriores, nós lemos em Romanos capítulo de número 10, que vai dizer o seguinte: como eles crerão se eles não ouviram? Como eu vou crer em alguém que eu nunca ouvi falar a respeito dele? E como alguém vai pregar se esse alguém não for enviado? Se não há quem pregue. É por isso, irmãos, que nós precisamos olhar para o que está acontecendo no nosso Brasil e no mundo e chamar a responsabilidade para nós. Porque nós
devemos pregar o Evangelho e apontar Jesus para o mundo. E pessoas estão morrendo todos os anos e todos os dias. E muitas pessoas sem ter de fato um encontro com Cristo. Nós já estamos no mês de número 9, já estamos finalizando o ano. Já estamos entrando aqui para o terceiro trimestre, ou quarto trimestre. Nós estamos apontando para os últimos meses do ano. Aí eu pergunto para mim e pergunto para os irmãos, porque a palavra é uma espada de dois gumes. Quantas almas nós já ganhamos esse ano? Nós temos dados do ano passado. Muitas coisas continuam acontecendo esse ano. E quantas almas nós temos ganhado? Né? Então, que esta seja uma reflexão para todos nós. Que cada um de nós venhamos sair daqui com a nossa consciência pesada, porque isso deve pesar sobre os nossos ombros, né? E que de fato e de verdade nós venhamos a colocar esse estudo que aqui estamos fazendo em prática, que não sejam apenas aulas teóricas, que não fiquem apenas no papel e nas palavras, mas verdadeiramente nós venhamos a sair pelas ruas para pregar que Cristo Jesus, Ele salva, Ele transforma e que Ele virá buscar o seu povo. Bendito seja Deus. E uma coisa, irmãos, nós precisamos entender. Por isso que nós devemos chamar a responsabilidade para nós. Entenda uma coisa: só os crentes podem ganhar almas. Qual a outra instituição que vai ganhar almas para Jesus? Nenhuma. Só a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Então nós temos a responsabilidade de ganhar almas, de resgatar pessoas que estão indo a passos largos para o abismo. Alguém pregou o evangelho para nós e nós devemos fazer a mesma coisa. A Bíblia diz: dai de graça o que de graça recebestes. Então, irmão, anuncia o evangelho de Cristo. E se eu e você não temos esse desejo de ganhar almas, pode ter certeza, tem alguma coisa de errado. Te pega aí com Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta e diz: Jesus, tem alguma coisa de errado comigo, eu quero ganhar almas, eu desejo ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 11, versículo 30. Nós vamos falar ainda a respeito do galardão do ganhador de almas. Tá bom? Aqui é só para a gente ter uma noção do tamanho da nossa responsabilidade. Tá bom? Provérbios capítulo 11, versículo 30, diz o seguinte: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. Então, o que ganha almas, sábio é. E o fruto do justo é a árvore de vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 29. Queres ser sábio? Ganha almas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 19. Vamos ler a partir do versículo de número 27. Mateus 19, 27, diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus ele vai iniciar aqui uma conversa com o jovem rico. Os irmãos conhecem essa passagem bíblica, né? E Pedro, ao final desse contexto, ele vai dizer: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, né? E Pedro ele está dizendo aqui em um modo geral, porque Jesus chamou ele para ser o quê? Pescador de homens. Então ele vai abandonar casa, ele vai abandonar trabalho, ele vai abandonar o barco. Em muitos momentos ele vai abrir mão da sua família em prol da obra de Cristo, para evangelizar, para pregar e para ganhar almas. E o Senhor Jesus ele vai dizer disso: olha, todo aquele que deixar todas essas coisas por amor do meu nome, da minha palavra e da obra de Deus, terão aqui na terra 100 vezes mais quanto tinham, e por fim a vida eterna. A Bíblia vai dizer em João, ou em Mateus capítulo 6, versículo 33, né? O Senhor ele vai falar diversas palavras a respeito das nossas necessidades cotidianas, e ele vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quem trabalha para Jesus, quem trabalha na obra do reino dos céus, há uma recompensa, há um galardão terreno maravilhoso e especial, e por fim nós herdaremos a vida eterna. Cristo estará conosco na glória, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? A própria palavra vai dizer que se nós esperarmos em Deus apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nós servimos a um patrão que ele é maravilhoso e que ele é generoso. Então, nosso Deus há de abençoar, de recompensar as nossas vidas enquanto aqui na terra, e grandes galardões e recompensas receberemos no céu. Aleluia! Há recompensa para quem permanece fiel na presença do Senhor. Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 5, versículo 19. 19 e 20. Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter,
saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Irmãos, como isso é maravilhoso, como essa passagem é maravilhosa. E de forma detalhada, eu escrevi algumas coisas aqui para deixar registrado e para você guardar bem, porque muitas vezes a gente fala e a gente esquece alguma coisa posteriormente. Então, preferi deixar por escrito para que você guarde bem no seu coração todas essas coisas, tá bom? Primeira setinha, leia aí comigo. Para determinar quão importante são os interesses envolvidos na conversão de uma alma do erro para a verdade, temos que avaliar o valor da imortalidade. Você sabe o que é que significa ser imortal? Você sabe o que é que significa viver com Cristo eternamente? Porque quando alguém prega a palavra de Deus para alguém que está em erro, está no erro, e essa pessoa se converte a Cristo, você está resgatando uma pessoa da morte, e não a morte física, mas a segunda morte, que é a morte espiritual, onde pessoas serão lançadas no inferno, e você está resgatando aquela alma do inferno para viver com Cristo eternamente. Você pode descrever o que é isso? Porque eu não sou capaz. Segunda seta, temos que entender quão terríveis são as dores da segunda morte. Entenda, nenhum de nós fomos ao inferno. Como será a tribulação, o sofrimento, a angústia das pessoas que estiverem naquele lugar? Nós não somos capazes de saber, e em nome de Jesus eu não quero nem saber. Mas irmãos, não vai ser uma experiência prazerosa, não será uma experiência boa. Se a Bíblia vai dizer que no dia do arrebatamento da igreja, durante a terra nunca houve e nem nunca haverá na terra sofrimento como aqueles dias, você imagina no inferno. Entenda, você e eu somos os instrumentos de Deus para resgatar alguém que está sendo lançado no inferno. Essa é a importância do ganhador de almas. Terceira seta, temos que compreender a honra e a glória que aguardam os remidos no céu. Aleluia! Irmãos, nós vamos ser honrados no céu. E a Bíblia Sagrada vai dizer que cada um vai receber segundo as suas obras. Vai ser segundo o nosso trabalho que nós fizemos para Cristo. E o que é que eu e você temos feito em prol do reino dos céus? Quarta setinha, precisaremos entender o que será viver com Cristo no céu eternamente e ser semelhantes a Ele. O nosso maior desejo é ver Jesus, sim ou não? Sim.
Tem vários hinos de poetas, escritores que dizem: queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. Quem não queria ver Jesus? Quem não quer ver Jesus? Mas se eu e você permanecermos fiéis, nós vamos ver Ele face a face. Aleluia, aleluia, aleluia. E detalhe, nós vamos ver Ele assim como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Oh, glória a Deus. Entenda, irmãos, quem sou eu e quem éramos nós para agora nós estarmos nessa posição. E gostaria de ler com os irmãos aqui de forma bem detalhada para os irmãos terem noção do que acontece conosco. Ó, o valor de uma pessoa ou de uma alma não pode ser estimada completamente por mentes finitas como a nossa. O valor de uma alma só pode ser descrita por Deus. Mas vamos lá. Não existe maior galardão em saber que você, que antes era carente de socorro, agora é um instrumento de Deus para levar socorro para enfermos, oprimidos e perdidos. Irmãos, antigamente nós estávamos condenados na mesma situação. Alguns de nós estávamos enfermos à beira da morte. Alguns de nós vivíamos oprimidos. Alguns viviam na prática do pecado e estávamos condenados ao inferno. Mas pela pregação do Evangelho, nós fomos resgatados por Deus, nós fomos livres, fomos curados, fomos sarados, fomos libertos, fomos perdoados. E agora entenda, eu e você que estávamos na sarjeta, no calabouço, agora somos instrumentos de Deus para resgatar aqueles que estão precisando de socorro. Aleluia, 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 irmão. Você tem um grande valor para Deus. Como você é importante na obra de Cristo. Como é importante as tuas palavras, a tua evangelização, o teu trabalho para alguém chegar até Cristo Jesus. Aleluia. E é interessante outra coisa. Você consegue perceber a alegria e a gratidão de alguém que foi salvo da morte, que foi liberto da escravidão, que teve a sua família restaurada e que você foi um instrumento de Deus para trazer esse socorro em tempo oportuno. Você tem noção disso? Irmãos, quando você ganha uma alma para Jesus, automaticamente é criado um laço. A próxima frase diz o seguinte: existe uma conexão entre as pessoas, bem como pai e filho, principalmente quando há um acompanhamento e discipulado. Então, quando você ganha alguém para Jesus, ele é criado um laço. Principalmente quando você acompanha essa pessoa nos primeiros passos, trazendo para a igreja, ensinando o que é ser crente, é criado e estabelecido um laço, mais ou menos entre pai e filho. É bem verdade que nós, quando alguém ganha a gente para Jesus, a gente diz que é o nosso pai na fé, né? E a gente cria uma estima grande por essa pessoa, que nos aconselha, que nos orienta,
que nos instrui, não é? E um fato interessante é que esse filho na fé vai orar por você todos os dias da sua vida. Automaticamente você está criando um grupo de pessoas, intercessores por você. Irmãos, isso é maravilhoso, porque todos nós somos carentes de oração. Você vai encontrar na Bíblia os discípulos orando por Pedro, por Paulo, de uma forma intensa. Pedro estava preso. O que é que a igreja está fazendo? Orando. Porque foi Pedro que pregou para eles. Aleluia, aleluia. E a igreja estava lá orando: Jesus, livra Pedro, liberta Pedro, livra do cárcere, livra da prisão, livra da morte. Jesus ouve a oração, envia o anjo, tira Pedro lá, e Pedro chega na casa e bate. Uma menina vai lá ver, e chega lá para os irmãos que estavam orando: ei, Pedro está lá fora batendo na porta. Menino, deixa de conversa, Pedro está preso, e vocês não estão orando para ser liberto, não? Vocês não estão crendo na pregação, não, rapaz? Ele está lá fora. Oh, glória a Deus. Então entenda, irmãos, nós temos uma responsabilidade a chamar para nós, pelo que de fato acontece no mundo se a igreja não pregar. E o galardão que nós recebemos, irmãos, né? Segundo a Bíblia e Cristo, nós seremos abençoados aqui na terra e receberemos um galardão extraordinário nos céus, que a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não somos capazes de descrever, nem de imaginar o que está reservado para nós no céu. Será coisa extraordinária, irmãos. É tanto que o nosso corpo vai ser glorificado, porque essa carne não pode contemplar. Aleluia. Então entenda que serão coisas inefáveis. Louvado seja Deus. E aqui na terra nós ainda teremos alguém para interceder por nós. O maior galardão que nós podemos ter em ganhar uma alma é saber que um dia nós precisávamos de socorro, e agora você e eu somos a resposta de Deus para socorrer a vida de alguém. Aleluia. Irmãos, eu já contei aqui em aula passada, só sabe o valor de uma visita quem precisa de uma visita. Só sabe o valor de um resgate quem já foi resgatado. Só sabe o valor de alguém estender a mão quem precisa que alguém estenda a mão para você. E estamos falando aqui de coisas físicas e materiais. Imagina, irmão, na área espiritual, porque há almas sedentas. Existem almas que estão sofrendo, padecendo, chorando, clamando por socorro, e eu e você devemos ser instrumentos de Deus para socorrer aqueles que precisam. Jesus, ele disse: eu não vim para os justos, aleluia, mas eu vim para os perdidos. Eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Então que nós venhamos a tomar uma decisão esta noite e tomar posse deste relacionamento com Cristo, desse chamado que Ele tem para mim e para a tua vida, e que nós venhamos a ser verdadeiros ganhadores de almas, e que esse ano nós venhamos a colher frutos do nosso trabalho, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nessa oportunidade vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus por estarmos